Salve, Pacholada! Tudo bem com vocês? Matheus Alpiaz por aqui para a gente conversar sobre 5 alternativas táticas que o Grêmio pode usar daqui para frente no Brasileirão, já começando por esse domingo. Bom, galera, essas 5 alternativas táticas que eu vou estar explicando para vocês agora são tudo apostas, né? São tudo dúvidas que eu tenho em relação ao que pode ser feito, ao que tem no elenco do Grêmio, mas assim, são apostas que a gente não tem muita precisão de saber o que vai ser, porque depende muito da cabeça do Renato. E por incrível que pareça, na KTO não tem essa modalidade de aposta, mas tem outras milhares de coisas que dá para fazer lá. Então entra aqui na kto.com, te registra lá para dar aquela brincada, para arriscar teus palpites, não só nos jogos do Grêmio, jogos Brasileirão, Libertadores, Sul-Americano, o que vocês quiserem, até ligas europeias. Só não te esquece, quando te registrar a primeira vez, usa promo code PACHOLA em letras garrafais para tu ter 20% de bônus. Bom, pessoal, eu preciso situar um pouco vocês na nossa conversa aqui para a gente poder entender o que pode ser ou não pensado. Primeiro, eu não tenho a bola de cristal para saber o que o Renato pensa do esquema tático, mas a gente pode fazer algumas leituras do que ele já usou esse ano e do que tem no elenco. O elenco tem opções diversas. Ah, Matheus, mas não tem qualidade. Isso é outra conversa. Eu até acho que tem qualidade, só tá faltando achar o encaixe perfeito para essas peças, tá? Mas vou explicando ao longo do processo, mas por isso que eu separei essas 5 táticas dentro do que a gente já viu do ano e das peças que tem, que são possíveis do Renato usar, tá? E qualquer uma delas pode ser possível, dentro do que já foi usado e dentro do que pode ser usado a partir de agora. Aqui nessa nossa brincadeira tática, eu começo pelo primeiro esquema, relembrando um pouco do esquema dos 3 zagueiros, que foi o último bom futebol do Grêmio, e aqui tem 2 alternativas que a gente pode usar, tá? A primeira alternativa é esse esquema aqui do 3-4-2-1, muito parecido com o que já foi utilizado. A única grande diferença aqui é a utilização do Eli no lugar do Bruno Vini. O Eli tem vindo bem, tem se demonstrado um bom zagueiro, firme, muita bola aérea, muita presença de área, tenho gostado dele. As opções pelas laterais, e aqui eu tô colocando no esquema cuiabano, e vai aparecer em todos os esquemas do cuiabano, que já tô pensando no domingo, tá? Já tô pensando como alternativa, mas o cuiabano, em variações táticas que o Renato pode fazer conforme o esquema, ele pode aparecer mais pra frente, por exemplo, como esse ponta esquerda que ele já jogou. Então, esse é o primeiro detalhe. Com esse esquema aqui, libera bastante os laterais para João Pedro e Cuiabano chegar à frente, só que com Vidia Sante e PP no meio. Eu acho que essa é a grande brincadeira, porque eu acho que o PP pode ser esse cara que dita o ritmo mais de trás e faz isso para mim melhor que o Cuiabano. E a grande diferença é o Vidia Sante entrando dentro da área, que foi muito bem nesse esquema. Então acho que pode ser uma ótima alternativa. Bitelo como esse meia pela direita, Cristaldo esse meia pela esquerda, eles preenchendo esse espaço, não abrindo o jogo. Isso é muito importante, preenchendo esse espaço por dentro para encostar no Soares. O Soares vai se movimentar, é da característica dele, então ele vai abrir espaço para alguém infiltrar na área. Seja Bitelo, Cristaldo, Vidia Sante, até o próprio Cuiabano e o João Pedro pode fazer isso também. Bom, a segunda alternativa aqui é uma leve variação dentro desse esquema, que é o 3-4-1-2. Em vez de 2 meias, um meia só centralizado com os 2 atacantes na frente. E aqui, pelo que vem o andar da carruagem, eu acredito que saia o PP, por mais que eu goste muito do futebol do PP, e entre aqui o João Pedro Geraldino, tá? Por que eu falo no João Pedro? Porque ele tem muito mais essa vocação de segundo atacante como um centroavante. Por mais que a aposta do Grêmio tenha sido alta em trazer o João Pedro, ele é esse segundo atacante, um cara para encostar no Soares, teria um cara mais avançado, o Cristaldo faria esse enganche ali no meio para encostar nesses caras de frente, Vidia Sante e Bitelo. Bitelo mais pela esquerda, mais preenchendo o espaço, ditando esse ritmo, Vidia Sante não avançando tanto, porque o Bitelo não é tão de recomposição como o PP é, por exemplo. Então, eu acredito que essa é uma formatação bem ofensiva que o Renato pode usar, e por isso eu tenho dúvida se ele utiliza mesmo. Mas é uma possibilidade tu usando esse 3-4-1-2 aí com 2 atacantes, o mesmo esquema dos laterais encostando, só que mais presente dentro de área, porque vão ser 2 atacantes ao invés de um. E o Bitelo pode ser também esse meia que
que aproxime, deixando só o Vidia Sante nessa retaguarda e sendo esse motorzinho pelo meio campo que preenche todos os espaços na marcação. Então é uma alternativa um pouco mais, por incrível que pareça, da redundância, alternativa aqui, mas é uma outra possibilidade de esquema. Bom, a terceira possibilidade aqui, aí a gente já vindo para a linha de 4 defensores, né? Para mim, dos 4 defensores, quem for sair vai ser o Bruno Alves. Eu vou usar esse mesmo parâmetro em todos os próximos esquemas. Os próximos não tem mais 3 zagueiros, e sim a linha de 4 defensores, 2 laterais e os 2 zagueiros, tá? O que vai mudar aqui, na verdade, é o preenchimento do meio de campo. Eu acho que o Renato pode estar pensando em sim na volta dos 5 meias, tá? Mas aí, como que ele vai dispor esses meias, que eu acho que é o grande truque. O primeiro esquema, e sinceramente para vocês, o meu favorito, para mim o Grêmio tem que jogar assim, é dessa maneira, nesse 4-3-1-2. Ah, Matheus, mas tu super povoou de volantes aqui, não tem muito volante? Pois então, não é que é muito volante. Se tu pensar que o PP é um volante ofensivo e o Bitelo também, eles podem muito bem ser caras de muita chegada à frente, de muita presença, povoar muito esse meio campo. Tem gente que vai olhar para esse esquema, Matheus, isso não é um losango? Pode ser também. Eu faço a leitura do 4-3-1-2 porque essa linha de 3 volantes vai reforçar a frente da defesa junto com essa linha de 4. Então a gente vai ter uma cobertura de 7 caras ali que vão poder dar mais segurança defensiva. Eu acho que esse é o grande ponto. O Grêmio tem sofrido muito gol, então a gente precisa reforçar um pouco a defesa. Vidia Sante no centro, PP, Bitelo, Cristaldo, mais uma vez como esse enganche. E por que eu ressalto essa formatação dele como um enganche? Porque eu acredito que é a melhor característica dele. Ele vem do futebol argentino, que gosta muito desse cara, mas o Cristaldo pode ser esse cara que pode fazer essa bola acelerar. E ele aproxima muito dessa construção dos volantes e pode botar num passe em profundidade. O Geraldino, por exemplo, pode fazer com que o Soares aproxime mais dele e tenha mais 2 opções para trabalhar com o Soares e fazer ele render mais. E outro detalhe desse esquema, se a gente pensar em substituições, no lugar do Cristaldo pode entrar o Luan, por exemplo. No lugar do Geraldino pode entrar o Bessosi, como alguém mais ofensivo, um Iturbe daqui a pouco, ou até o próprio Ferreira pode entrar nessa conversa. E também, vocês estão vendo que praticamente eu não botei o Carbajo aqui. Para mim, o Carbajo em relação ao PP é reserva. Tá? Então, ele pode tranquilamente ser o cara que vai ser substituído. A gente sabe que o PP ainda não tem o 100% de condição. Então, aqui ele é uma alternativa. É, para mim, um esquema que gera mais alternativas táticas dentro do jogo, sem o Renato mudar a ideia principal dos esquemas dele. Esse próximo esquema que eu trouxe aqui é uma leve variação desse 4-3-1-2, que seria o 4-1-3-2. Que esse Vidia Sante como esse primeiro volante, uma linha de 3 meias atrás dos 2 atacantes. Muito próximo do que era, por exemplo, o Flamengo de 2019, que talvez tenha sido o melhor futebol praticado no país em muito tempo. Então o que acontece aqui? Vai ter esse primeiro volante, a linha dos 3 meias é composta por Cristaldo, PP aqui mais avançado, ele pode recompor, mas esse cara de centro, ditando o ritmo do meio campo e aproximando muito da participação, o Bitelo um pouco mais à esquerda. Matheus, pode ser ao contrário? Cristaldo, Bitelo? Pode, não tem problema aqui. Eu prefiro o Bitelo na esquerda, você preferir, mas se o Renato quiser botar na direita, o importante é ter essa linha de 3 meias aqui, encostando nos 2 atacantes, no Soares e no João Pedro Geraldino. Por que eu acho importante? Cria um bloco gigante de gente dentro da área aqui. Se tu pensar que vai chegar mais ainda os 2 laterais, já são 7 jogadores. Se o Vidia Sante de aproximação 8, é muita pressão para frente. O grande problema desse esquema pode ser uma bola nas costas. Ele pode ser aqui uma variação do esquema anterior, porque conforme tu vai girar essas peças, aí a gente vai ter um detalhezinho diferente aqui, que é a participação, como que vai estar a distribuição desses caras de meio, esses caras de mais construção, como PP, Cristaldo e Bitelo. A disposição das peças, quem vai estar pelo centro, quem vai estar pelos lados, vai ditar se vai ser 4-3-1-2 ou 4-1-3-2. Bom, galera, o último esquema aqui é o que eu acho que vai para jogo. É o meu favorito? Não, não é. Mas é uma variação do 4-2-3-1
que foi feito recentemente, que eu considero que o Renato não vai mais usar esse ano, porque ele não tem alguma segurança defensiva que pode ter o 4-3-1-2. Ora, então o que ele pode fazer? Um 4-1-4-1. Como é que funciona? Se vocês olharem aqui, a linha de defesa continua a mesma, o primeiro volante como viajante entre as duas linhas, sendo a linha de meio campo e a linha de defesa, para exatamente proteger esse espaço e muitas vezes dar cobertura nos laterais, quando os laterais avançarem. Principalmente o Cuiabano, que tem essa tendência de avançar, isso pode ser muito importante para o Cuiabano. Agora, a grande questão está nessa linha de meias. Eu acredito que o Bitela vai continuar na direita, tu vai ter no centro PP e Cristaldo, ou Cristaldo e PP, não importa a ordem aqui, eu acho que eles vão se movimentar muito para se complementar aqui, mas esses dois caras fechando pelo meio com o Ferreira na esquerda. Por mais que eu não queira, pessoal, eu acho que o Renato ainda vai dar uma última chance pro Ferreira, uma última cartada pro Ferreira. É uma aposta arriscada minha, tão arriscada quanto não considerar botar ambos marcam na KTO quando o Grêmio joga, porque o Grêmio sempre gosta de sofrer um gol, mas o Ferreira pode ser esse cara que avance ali, né? Então, tu vai ter duas linhas compactas e sempre essa linha vai estar equilibrada, chegando e voltando, chegando e voltando. Não pensando só na parte ofensiva, mas eu tô pensando aqui na defesa, de linhas compactas e um cara entre essas linhas, pegando qualquer desgarrado que possa jogar entre esse espaço de linhas, tá? Com o Suárez à frente. Aqui pode ser um esquema que o Suárez seja mais isolado. Por isso o meu medo desse esquema também, não só pelo Ferreira, mas pelo Suárez ficar mais isolado. Acho que os outros dão mais segurança para alguém chegar perto do Suárez. Então, galera, vamos aguardar para ver o que o Renato vai fazer com esse esquema, mas eu acho que ele vai botar esse aqui domingo. Então, pessoal, o que vocês acharam dessas alternativas táticas? Eu quero que vocês comentem aqui. Não esqueça de deixar o joinha, nos ajuda bastante na divulgação desse vídeo também. Eu quero ver comentários, eu quero ver a galera interagindo e dando as sugestões de vocês, até porque é o Grêmio e não adianta.